Salve, galera, tudo bem com vocês? Eu sou Maurício, tá? E hoje eu que vou estar conduzindo a aula que vai ser sobre causa e consequência das extinções. Então, é um tema bem, vamos dizer assim, legal, é um tema polêmico, né? E é um tema até que bem extenso, né? Eu vou tentar compilar os principais pontos para vocês entenderem e tal. É, mas, enfim, a gente vai tentar ter um bom proveito da aula, mas se eu fosse falar de tudo mesmo, a gente ficaria aqui várias e várias horas, né? Mas vamos lá. Como que a gente vai estar conduzindo essa aula aqui? Essa aula aqui, ela vai ser conduzida da seguinte forma, né? Esse é o sumarinho da aula. Primeiro a gente vai conceituar o que que é uma evolução, às vezes o que que é uma extinção. Às vezes a gente acha que a gente sabe, mas tem o conceito correto, tá? Pra gente, ao decorrer da aula, a gente saber direitinho do que a gente tá falando, né? E pra gente matar essa curiosidade do que realmente é. Ah, a gente vai falar dos tipos de extinções que existem, né? Existe a extinção em massa e a extinção de fundo. E a gente vai falar um pouquinho sobre como a evolução atua na extinção de espécies, né? A gente vai também entrar um pouco sobre a queda de variedade gênica no ecossistema, né? Na população. Vamos falar sobre a extinção do Holoceno ou Antropoceno, que talvez seja um tema aí que mais desperte, sei lá, raiva ou algum sentimento negativo contra o ser humano, né? Vamos falar um pouquinho sobre realmente o que está acontecendo atualmente, né, com a espécie humana, como que a espécie humana está interferindo na, na nossa fauna, flora, enfim, no ecossistema atual, porque a gente sabe, né, que existiram vários ecossistemas, várias e várias populações de animais que atualmente estão extintos e tal. E a gente vai falar sobre a interação humana com é, a comunidade, as populações de seres vivos atualmente. Vamos falar um pouco sobre extinção humana, né, galera? A gente é uma espécie, como qualquer outra, então, e aí, a gente vai ser extinto? A gente não vai ser extinto? Como é que vai ser, né? Então a gente vai, ao longo da aula, a gente vai estar falando sobre esses pontos aí, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Vamos falar um pouquinho sobre o que é uma extinção, né? Logo que o pessoal fala de extinção, a gente pensa, bum, no meteoro que matou os dinossauros. A gente vai falar um pouco dessa extinção, que talvez seja a que o pessoal tem mais interesse. Mas, de novo, ocorreram 5 extinções em massa mais pronunciadas, vamos dizer assim, tá? Logo, a gente não pode falar que extinção é um evento negativo, porque a extinção a gente tem que colocar na cabeça que é um evento natural, é um evento estocástico que acontece ao longo da história da vida e que é um evento que fatalmente vai acontecer com todas as espécies. Mas existe a extinção em massa e a extinção de fundo, que a gente já vai falar um pouquinho sobre como que essas extinções funcionam, tá bom? Mas e a gente vai falar um pouco, né, sobre essa extinção dos dinossauros, como que ela se enquadra na nossa aula, beleza? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de espécie. O que é uma espécie, né? O que é uma definição de espécie? De cara, espécie tem muitos conceitos diferentes, né? Mas a gente vai usar a nomenclatura binomial. É, uma espécie em si, quando a gente fala de extinção de espécie, né, a gente precisa entender primeiro o que é uma espécie. Espécie, ela é definida por conceitos, tá? E a nomenclatura binomial, como por exemplo, a gente tem dois animais aqui do grupo dos saurópodes, que são a sucuri e a arara canindé. A gente tem o nome binomial, como por exemplo da sucuri, que é o Eunectes murinus, ou da arara canindé, que é a araraúna, mas no geral, essa nomenclatura binomial, ela é definida por um conceito que pode ser morfológico, gênico, biológico, filogenético, enfim. Só para vocês entenderem, quando a gente falar extinção de espécie, o que significa espécie, beleza? Espero que tenha ficado claro aí pra gente, beleza? Mas vamos lá, vamos agora falar um pouquinho, deixa eu passar uma imagem para cá,
vamos falar um pouquinho sobre diferenças entre extinção de fundo e extinção em massa, tá? Extinção de fundo, ela é caracterizada pela extinção de uma espécie por interação com outra. Exemplo, esse é o rinoceronte branco do norte, tá? Que atualmente se encontra extinto funcionalmente, né? Outra coisa que eu esqueci de citar, gente, é que existem tipos de extinções, vamos dizer assim, catalogadas. Existe extinção funcional, né, com advindo principalmente da IUCN, que tem alguns conceitos, né, mas no geral quando a gente fala de extinção, a gente quer dizer que determinada espécie não tem mais condições de seguir adiante, de ter novas gerações. Por exemplo, esse rinoceronte, ele existe em zoológico, até ano passado eu acho que tinha esse aí, que era o esqueci, me fugiu o nome, Sudã, mas ele já tinha sido colocado como extinto funcionalmente. O que significa isso? Que a espécie não tem condições mais de se reproduzir na natureza. Pode ser extinto na natureza, pode ser extinto no planeta inteiro. Esse bicho ainda existe em zoológico, mas é totalmente em cativeiro. Na natureza ele está extinto. Mesmo que o Sudã ainda estivesse vivo, a espécie não tem condições de passar seus alelos adiante, né? Passar suas características, passar a espécie para novas gerações. Então já se considera um animal extinto funcionalmente, tá? E a extinção em massa, que é um evento que dizima uma espécie ou várias espécies num curto período de tempo, tá? Um exemplo é a extinção dos dinossauros, que é talvez a mais famosa, né? Mas enfim, o que acontece? A extinção em massa, como vocês podem ver, é caracterizada como a gente pensa que às vezes a extinção em massa pode ser algo divino, né? Nesse caso, mas como eu disse lá no começo da aula, a extinção é um evento comum para a evolução, tá? E a extinção de fundo geralmente é a mais comum, tá? A gente vai ver alguns dados mais para frente, tá? Mas é uma extinção que ocorre naturalmente com a interação de outros organismos, né? Então, com o tempo, fatalmente, os animais vão se os animais, as espécies vão se extinguindo, tá? Beleza, vamos lá. Vamos caracterizar um pouco aqui de extinção de fundo. A extinção em massa a gente consegue entender melhor, porque o pessoal sempre fala de extinção de dinossauro e tal. Vamos falar primeiro da extinção de fundo. A extinção de fundo, como eu já disse, é uma extinção causada por interação com outra espécie. Aqui eu reuni animais que foram extintos por conta da interação com o ser humano. Então eu estou aqui sendo o vilão da história, enfim, entre aspas, né? Porque o ser humano causou, aqui no caso, um quagga, aqui do lado desse lado aqui é um lobo da Tasmânia, ali um dodô, que não foi extinto pelo melão igual está escrito na Era do Gelo, não. Esses animais eles foram extintos por conta da interação com o ser humano, seja por caça, seja por alimentação, depredação do ambiente, degradação do ambiente. Então, essa que é uma extinção de fundo para vocês entenderem, tá? Alguns dados eu reuni aqui para a gente entender para contextualizar sobre essa extinção de fundo de espécies, né? E para vocês entenderem também o nível, né, da variação que a gente tem perante a biodiversidade. Atualmente, se a gente contar e estimar um pouco, 99% da vida que existiu na Terra, então inclui dinossauro, inclui bactéria, inclui planta, inclui peixe, inclui quinidário, porífero, que é a esponja do mar, enfim. Imagina todas as espécies que existiram ou que já existiu no planeta ao longo de toda a sua história, tá? O que a gente tem hoje vivo, o que a gente tem hoje presente, que a gente consegue ver, representa menos de 1% da biodiversidade que a gente já teve ao longo da história do planeta. Isso é ruim? Isso significa que a, que isso foi causado pelo ser humano? Não, tá? Não significa isso. Significa que ao longo dos 4,5 bilhões de anos que a Terra tem, né? A vida tem 3,8 bilhões, algo assim. Ao longo desses 3,8 bilhões de anos,
as espécies naturalmente foram se extinguindo, tá? Seja por extinção em massa, seja por extinção de fundo. E o que a gente tem hoje é uma parcela muito pequena do que já existiu, né? É um lapso de vida, para vocês terem uma noção do quanto de vida que já existiu. Esse 99% de vida que já existiu não foi convivida junto, tá? Dinossauro não conviveu com mamute, não conviveu com ser humano, nem nada. Então, ao longo do tempo, vamos dizer assim, foram repartidas, né, 5 extinções em massa que ocorreu entre o Ordoviciano, teve a do Permo-Triássico que eu já vou falar, teve a do Jurássico do Triássico com o Jurássico, teve a do Cretáceo com o Paleógeno, mas para vocês entenderem um pouco sobre isso aí, tá? É, e quando a gente falou lá do conceito de espécie, tem um estudo, tá? Um estudo que inclusive é meio polêmico e tal, mas tem um estudo que fala que cada espécie leva em média de 1 a 4 milhões de anos para se extinguir, tá? E os mamíferos é um tempo mais curto ainda, é de 1 a 2 milhões de anos. Se eu não me engano, invertebrado é 10 milhões de anos, algo assim. Então, imagina que ao longo de 10 de 3,8 bilhões de anos, quantas espécies já não foram extintas, né? Bom, a evolução. A evolução é sim é um fator que pode causar a extinção de uma espécie. Pode ou não pode, né? Lembrando que vai ter uma aula aqui falando que vai ser inclusive pelo Lucas Norris, né? E vai ter uma que eu também vou dar, que a gente pensa que evolução sempre é melhora, né? A, a evolução tecnológica sempre colocou isso na nossa cabeça, que quando sei lá, eu tenho aqui uma caneta e tal, e a outra caneta que tem 4 cores, essa caneta aqui evoluiu dessa, mas no geral biologicamente não significa isso. Evolução significa mudança, tá? E às vezes a mudança pode ser para pior. E aí, né? Às vezes você pode evoluir e pode se extinguir. E tem uma frase desse livro do Michael Crichton, né, O Mundo Perdido, que inspirou o filme Jurassic Park, que é uma frase que dita exatamente isso. A evolução é a prova do fracasso de se adaptar. Às vezes, uma espécie ela se adapta a uma determinada situação, né, ela não se adapta é selecionada características que são é, que são adequadas para aquele tipo de seleção, para aquela seleção natural momentânea, e depois vamos dizer assim, mais para frente no tempo, aquela característica faz com que o animal seja distinto. Vamos dar uns exemplos para vocês entenderem, para ficar melhor. Aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Vamos lá. Megalodon, que talvez tenha, e o espinossauro aqui. Megalodon, ele era um bicho, todo mundo sabe que é um bicho muito grande, né? E justamente por ele ser grande, talvez diretamente ou indiretamente, tenha causado sua extinção. Estima-se que o megalodon foi extinto por falta de alimento, né? Ocorreu uma mudança climática, as presas dele, que eram geralmente baleias de grande porte, por ele ser um tubarão de 15, 13, 18 metros, né? Talvez tenha causado isso. A oferta de alimento dele tenha diminuído, não, diminuiu, né? Porque passado, né? Isso aí aconteceu há muito tempo, há milhões de anos atrás, se eu não me engano, 3 milhões de anos. Mas enfim, o que importa é que no passado, quando esse animal existia, a, a sua extinção ela foi causada justamente porque a oferta de alimento diminuiu, uma mudança climática fez com que as baleias fossem para os polos. Ele é um peixe, é um animal ectotérmico e talvez ele fosse homeotérmico e tal, mas ele não tinha adaptações necessárias para migrar, vamos dizer assim, para ambientes mais gelados. Ele caçava geralmente em costeira, em águas mais rasas, né? E em águas quentes, tropicais, geralmente. Por conta dessa característica dele ser um animal muito grande, né, e precisar de muita energia, né, para se manter, causou a sua extinção, né? O espinossauro a mesma coisa, o espinossauro era muito bem adaptado, vamos dizer assim, as condições ambientais da época dele, que era onde ele vivia, era um lugar mais pantanoso, assim, com rios e tal.
com o nível da água no Cretáceo Médio subiu, as áreas que o espinossauro caçava, né, que era um animal adaptado a viver a caçar e a viver no ambiente aquático, e com o advento da subida da água, né, com o nível do mar subiu, as áreas que o espinossauro caçava foi inundada e o bicho não teve condições de se adaptar, não teve, vamos dizer assim, variabilidade que fizesse o animal conseguir se adaptar naquela situação e o animal acabou sendo extinto. O espinossauro não foi extinto pelo meteoro, foi extinto bem antes. Ali é um Dianodon, lá em cima, é um mamífero que foi extinto também pelo tamanho dele, era um bicho muito grande e com a migração, com o fechamento do Estreito de Bering lá, veio novas espécies e tal, e o bicho não teve condições de se adaptar a essa mudança faunística. Tem estudos também que falam que as presas dele ficaram mais escassas e aí acabou extinguindo. Então, esses tipos de extinções são extinções de fundo, né? Causada da espécie. É natural isso acontecer, tá bom? E vamos falar um pouquinho sobre essa extinção aqui. Qual extinção é essa aqui que a gente está vendo? É dos dinossauros? Não, não é. A extinção em massa mais pronunciada, vamos dizer assim, mais notável, foi a extinção entre o Permiano e o Triássico, a extinção que a gente chama de Permo-Triássico, que, segundo alguns estudos, fala entre 80, pode chegar a 95, 96% da vida aquática foi dizimada. 70% das espécies terrestres também foi. E foi uma extinção que afetou os insetos, cara. Pensa aí na sua barata que tá aí na sua casa, escondida em algum lugar, e você taca veneno nela e ela não morre, né? Então imagina o quão pronunciado foi uma extinção que afetou a população de insetos, né? Como eu já disse no começo da aula, extinção não quer dizer que a extinção não quer dizer que seja negativo, não quer dizer que essa extinção afetou negativamente ou coisa assim. Não, a gente não pode dar um valor para isso, né? Porque com a extinção do Permo-Triássico, isso possibilitou que os dinossauros viessem, né? O grupo dos dinossauros se desenvolveu logo no Triássico, né? Com a extinção, novos grupos de animais podem acabar se desenvolvendo. É a mesma coisa do evento KT, que é a extinção dos dinossauros não avianos, a gente já vai falar disso na aula de evolução dos cordatos. Com o advindo de extinções, alguns grupos podem se beneficiar disso, porque os grupos dominantes do ecossistema não vão. Ele pode ser dominante ou não, tá? Isso abre novas oportunidades para grupos que antes não se desenvolviam adequadamente, né? Vamos lá. As, a- Algumas causas podem ser colocadas como causas ecológicas, tá? Para não dizer que eu estou falando só de animal, vou dar um exemplo aqui de planta. Essa aqui é uma bolota, tá? Você consegue ver ela em praças, né? É bem fácil. E ela é muito interessante porque ela é uma planta que ela era muito bem adaptada na época da megafauna que a gente teve aqui no Brasil. E como que ela era dispersa, né, no ambiente? Por ela ser um negócio grande, assim, mais ou menos o tamanho de um melão, um pouco menor, talvez, ela era dispersa por grandes mamíferos, né? O bicho comia aquilo lá e depois dispersava em outro local. E com a extinção da megafauna, ela ficou mal adaptada, né? Pode ser que ela seja extinta, pode ser que não, né? Pode ser que tenha alguma variedade, alguma variabilidade gênica que faça com que ela continue, mas o fato é que ela está mal adaptada para o nosso ambiente. Hoje em dia não tem animal para dispersar esse tipo de fruto, de semente, algo tão grande assim, né? Na megafauna tinha, agora não. Vamos ver como que ao longo dos anos, se alguma variabilidade gênica vai surgir ali, fazer o fruto, sei lá, diminuir de tamanho. Mas enfim, é um exemplo de uma má adaptação no tempo, né? Outro fato que causa extinção, competição, né? Lembrando que competição ela não vai existir por dois fatores. Se você mudar
o seu método ou se não existir recurso suficiente, a falta de recursos principalmente, tá? Suponhamos ali o leão e a hiena, né? Ah, mas o leão e a hiena competem. Não, eles não competem. Existe recurso para os dois sobreviverem. O que acontece é que a hiena, ela caça diferente do leão, vamos dizer assim, né? Então, como tem recurso para todo mundo ali, a espécie não é extinta. A partir do momento, vamos dizer assim, que faltar recurso na África, faltar presa, faltar água e tal, talvez alguma dessas espécies seja extinta, tá? E talvez essas duas espécies entrem em conflito e tal. Mas lembrando, a gente só está especulando aqui para vocês entenderem um pouquinho, tá? Não é algo que vá acontecer, talvez aconteça, mas enfim. Outro fator que pode causar extinção é a coevolução. Exemplo, angiosperma com abelha, né? Ou qualquer outro inseto ou qualquer outro dispersor. Mas principalmente a abelha, né? Que a gente está vendo que as abelhas estão ficando cada vez mais... que as abelhas estão se extinguindo e tal. E se a abelha foi extinta, uma grande parcela, talvez não uma grande, mas uma parcela de angiosperma seja extinta também, porque o que aconteceu? Ao longo da evolução, essas duas espécies evoluíram junto, né? Então, com a extinção da abelha, a, as angiospermas elas não vão ter seus dispersores de pólen, né? E elas não vão conseguir se reproduzir e tal. E pode ser que a espécie seja extinta por conta dessa coevolução. Fica muito específico. Se a abelha sumir, a angiosperma some também. A mesma coisa com o recife de coral, que é esse aqui. Recife de coral, a mesma coisa. Está acontecendo branqueamento de coral, que é a alga que morre, se eu não me engano, por aumento da temperatura oceânica. A mesma coisa. Como ali ocorre uma interação, né? Se um morre, o outro morre também. Então, se a alga morrer, que eles têm uma interação do recife com a alga, que é a alga que dá a cor para o recife, quando ocorre o branqueamento de corais, a alga morre e o recife morre também, entendeu? Então não tem como o recife sobreviver sem a alga, que faz a fotossíntese e dá e dá não, né? E fornece a energia para o coral. Se a alga morre, o recife morre também, ok? Então são exemplos de interações que podem causar extinção. Aqui, eventos naturais, a gente sempre fala de evento catastrófico, né? Por exemplo, vulcanismo, resfriamento ou aquecimento do clima, mudança climática, meteoro. É o que a gente acha geralmente que é um castigo divino e tal. Mas é um evento natural, são coisas que acontecem, que aconteceram e que vão continuar acontecendo, tá? Meteoro vai chocar na Terra fatalmente, né? Vulcanismo, a gente vive numa bola que tem lava dentro, então até onde a gente conhece esses eventos acontecem, são eventos naturais, eventos que ao longo do tempo, né, vão ocorrendo naturalmente, tsunami, tal, movimento de placa tectônica, esses eventos também podem estar causando extinção. Vamos supor lá que você tem um inseto muito raro dentro de uma ilha ali no, sei lá, no Pacífico, que só vive naquela ilha e, sei lá, vem um tsunami, dizima tudo e acabou, né? Matou as espécies, né? Porém, matou a espécie de besouro que você tinha lá. Porém, é um evento natural, né? Um evento da Terra que acontecia e que vai continuar acontecendo e que acontece fatalmente, né? Fatalmente, entre aspas. Bom, vamos entrar um pouco agora no tema que a gente faz a gente ficar um pouco com raiva da nossa espécie, mas a gente tem que lembrar, tá, gente? Extinção é um evento natural. A extinção do Holoceno Antropoceno, que eu acho esse nome horrível, Antropoceno, né, que o ser humano gosta de se sentir especial. Essas espécies aqui, ali a gente tem o Megalania, tem o rinoceronte branco que a gente já citou, o Dodô, o mamute foi extinto por outros meios, né? Mas foram extinções que aconteceram com o ser humano aqui. E espécies que foram extintas no nosso tempo, vamos dizer assim, no tempo do Homo sapiens. E o que a gente pode tirar disso tudo aqui, né? Ser humano é um animal ruim que causa extinção?
Pode ser que sim, pode ser que não, né? Eu não estou defendendo, sei lá, caça ilegal, caça exacerbada, mas a gente tem que botar na cabeça de que extinção é um evento natural, tá? Seja causado por outra, como a gente já viu, pode ser causado pela interação entre espécies e pode ser causado por uma extinção em massa de algum evento ou enfim. Mas a gente tem que botar na cabeça exatamente isso, de que extinção é um evento natural, tá? Não significa que a gente precisa sair matando qualquer coisa que a gente vê pela frente. Mas, fatalmente, com ou sem a ação do ser humano, as espécies vão se extinguir ao longo do tempo, tá? E para finalizar, eu quero falar um pouco sobre a nossa extinção, tá? Uma coisa que eu queria colocar na cabeça da gente, inclusive é uma frase que eu já ouvi que eu acho bem legal, que extinção é uma regra e não uma exceção. E o ser humano talvez não seja uma exceção, tá, gente? As espécies se extinguem, as espécies acabam, tá? Naturalmente. E o que a gente pode tirar de tudo isso, né? A gente pode pensar de que a extinção do ser humano vai acontecer por uma causa, como eu já disse lá atrás, uma causa, sei lá, que a gente coloque como divina ou algo assim, mas não necessariamente, tá? A gente pode ser extinto por adaptação, a gente pode ser extinto por alguma causa natural, como por exemplo as que eu citei, né? Essas que a gente cita como, sei lá, um castigo divino, mas são naturais. Não tem como saber quando ou onde isso vai acontecer, tem taxas que a gente pode citar, mas o ser humano vai ser extinto em algum momento da história da Terra e tal. E a gente tem que se conformar com isso. Talvez não seja tão longe assim, talvez seja perto, talvez seja longe, mas enfim, a gente tem que botar na cabeça de que o ser humano não é especial, tá? O ser humano não é um ser diferente das outras espécies, tá, gente? A espécie humana, em algum momento, vai ser extinta, não querendo fazer previsão, mas de acordo com taxas de extinção, né? Todas as espécies que existiram, vamos dizer assim, tem uma grande parcela de extinção, então, né, talvez a gente tenha uma breve história aí de um primata que dominou a história da Terra por algum momento. Mas enfim, obrigado por terem assistido até aqui. Valeu, galera, espero que tenham gostado e até a próxima aulinha aí, beleza? Falou!